No século XV, uma armadura completa de cavaleiro valia o mesmo que uma fazenda. Hoje, isso seria o preço de um bom apartamento. Pois é, então como é que esse cara pagava a conta? A resposta estava na terra, no feudo. Ele não era só um guerreiro, era o CEO de uma pequena empresa agrícola. Os camponeses eram obrigados a usar o moinho dele, o forno dele, pagando taxa por tudo. O Domesday Book, de 1086, já mostrava essa estrutura de poder. E por falar nisso, esse vídeo aqui tem um dono. Foi um pedido do William Lima, que comentou em vários vídeos, insistiu mesmo. William, missão dada é missão cumprida. Isso prova que a gente lê tudo. Então, se você tem uma ideia, já sabe o que fazer. Então, voltando ao assunto. A gestão da terra era só o começo. A verdade é que a vida de um cavaleiro em tempos de paz era uma mistura de agronegócio, reality show violento e busca por patrocínio. Neste vídeo, a gente vai desmontar o mito do cavaleiro que só vivia para a guerra. E já que estamos falando de sistemas de apoio, um cavaleiro precisava de um suzerano, e a gente precisa do seu like para continuar essa exploração. Então já sabe, né? Deixe o like para fortalecer o feudo. Para começar, a base de tudo era a terra. Um cavaleiro sem feudo era, na prática, um profissional desempregado e muito bem armado. Entre os séculos XI e XV, os períodos de paz eram mais longos que os de guerra, e a armadura não se pagava sozinha. A cavalaria tinha se tornado uma classe social, uma nobreza menor com custos gigantescos. Manter o cavalo de guerra, as armas e os escudeiros eram um negócio caro. A solução vinha da terra, concedida por um nobre superior em troca de serviço militar. A verdade é que o sistema era brutalmente hierárquico. O Domesday Book, aquele censo absurdo de 1086 na Inglaterra, deixa isso claro. Ele registrou mais de 13.000 localidades. E a divisão da terra, repara nisso, cerca de 20% para o rei, 25% para a igreja e o resto na mão de uns 190 barões. Eram esses barões que subarrendavam as terras para os cavaleiros. O cavaleiro estava na base da pirâmide da nobreza, administrando o negócio para que todos acima dele lucrassem. Em tempos de paz, ele virava administrador, juiz e policial do seu próprio pedaço de chão. Essa posse de terra era o que diferenciava um cavaleiro de um mero soldado. Era o que lhe dava status e, mais importante, uma fonte de renda para estar sempre pronto para a guerra. E essa renda vinha diretamente da exploração do feudo. A maior parte do lucro vinha do trabalho dos camponeses, que deviam ao senhor uma parte de tudo que produziam. Grãos, gado, lã. Além disso, eles eram obrigados a trabalhar de graça nas terras do senhor por alguns dias do ano, a famosa corveia. Mas não parava por aí. O cavaleiro detinha monopólios locais, as banalités. Os camponeses eram forçados a usar o moinho dele, o forno dele, a prensa de uvas dele, e pagavam taxa por tudo. Pensa nisso. Registros ingleses do século XIII mostram que um único moinho podia render de 1 a 5 libras por ano. Parece pouco? Um trabalhador rural ganhava, com sorte, de 1 a 2 libras no ano inteiro. Ou seja, só o moinho podia render mais que o salário anual de 2 ou 3 homens. Era um negócio extremamente lucrativo. Para isso funcionar, o cavaleiro precisava ser um bom gestor, usando técnicas como a rotação de culturas para maximizar a produção. Ele era, de fato, o CEO de uma pequena empresa agrícola. O sucesso dessa empresa determinava se ele conseguiria manter seu equipamento e seu status. Mas gerenciar a terra era uma coisa, controlar as pessoas nela era outra fonte de poder e dinheiro. O cavaleiro presidia a corte senhorial, a Manorial Court. Ali ele resolvia disputas entre os camponeses, punia pequenos crimes como roubo de colheita e registrava heranças, e claro, cobrava multas. Uma multa por deixar o gado pastar onde não devia podia custar o equivalente a 1 dia de trabalho. Era uma forma de manter a ordem e ao mesmo tempo gerar receita. Para administrar tudo isso, ele nomeava oficiais locais, como o Reeve ou o Bailiff, que supervisionavam o trabalho e coletavam as taxas. Ele era o governo em miniatura. Documentos da época, como os court rolls ingleses, registram milhares desses casos. Eles mostram cavaleiros decidindo sobre tudo, desde a qualidade da cerveja da aldeia até brigas de vizinhos. Essa autoridade local era a manifestação diária do seu poder. Essa autoridade toda se concentrava na sua própria casa, a mesne. A casa de um cavaleiro era também um centro de treinamento militar. Famílias nobres pagavam para enviar seus filhos para lá, para servirem como pajens e escudeiros. Em troca de serviço, cuidar dos cavalos, limpar a armadura, servir a mesa, o cavaleiro ensinava combate, equitação e etiqueta.
Frequentemente, a família do jovem pagava uma taxa ou dava presentes valiosos por esse privilégio. Era uma fonte de renda e, ao mesmo tempo, de mão de obra qualificada e gratuita. E o mais importante, ao treinar a próxima geração, o cavaleiro construía uma poderosa rede de lealdade. Um escudeiro que se tornava cavaleiro se lembraria de seu mestre, criando alianças políticas e militares para o futuro. Repara que a casa dele não era só um lar, era uma ferramenta social e econômica. Mas a vida de um cavaleiro não era só administrar e treinar. Havia um jeito bem mais direto e arriscado de fazer fortuna: os torneios. E não eram eventos cerimoniais como nos filmes. Os primeiros torneios, descritos por cronistas como Roger de Hoveden no século XII, eram batalhas simuladas, caóticas, com dezenas de cavaleiros. O objetivo era simples: capturar oponentes e cobrar resgate pela liberdade, pelo cavalo e pela armadura. Era um negócio perigoso, mas muito lucrativo. O maior exemplo disso é William Marshall, um cavaleiro anglo-normando que construiu sua fortuna nos torneios. A biografia dele relata que em um único verão na França, ele e um parceiro capturaram 103 cavaleiros. O resgate de um único nobre podia valer centenas de libras. Além do dinheiro do resgate, havia prêmios dos patronos do evento e a fama, que atraía casamentos vantajosos e o patrocínio de senhores mais ricos. Era o reality show violento da Idade Média. É impressionante, não é? A história real é muito mais complexa que os filmes. Se você quer ver mais conteúdo assim, deixe uma curtida para eu saber. E comenta aí, você conhecia esses detalhes sobre os torneios? Para mais histórias que você não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Mas nem todo cavaleiro tinha o talento ou a sorte de um William Marshall. Para a grande maioria, a vida exigia fontes de renda mais estáveis. Uma delas era o serviço de guarda de castelo. Reis e barões precisavam de guarnições para seus castelos e contratavam cavaleiros para isso. Originalmente era uma obrigação feudal. O cavaleiro devia servir de graça por uns 40 dias por ano. Mas a partir do século XII, muitos preferiam pagar um imposto, a scutage, para se livrar dessa obrigação. Com esse dinheiro, os senhores contratavam cavaleiros profissionais para guarnições permanentes. Para um cavaleiro sem muitas terras, era um emprego excelente. Ele recebia salário, alojamento e comida. Registros da Torre de Londres do século XIV, por exemplo, detalham os pagamentos feitos a cavaleiros por seus serviços de guarnição. Era uma ocupação formal, registrada e remunerada. Uma carreira militar em tempos de paz. E para os cavaleiros que trocavam a espada pela pena, ou pelo menos sabiam usar as duas, havia outro caminho. A alfabetização e a habilidade com números eram cada vez mais valiosas. Reis e grandes nobres precisavam de homens competentes para administrar seus domínios. Um cavaleiro podia ser nomeado xerife na Inglaterra, responsável por coletar impostos e aplicar a justiça do rei. Na França, existiam cargos parecidos, como seneschal ou bailli. Um ótimo exemplo, embora não fosse um cavaleiro de batalha, é Geoffrey Chaucer, o autor de Os Contos da Cantuária. Ele serviu como diplomata, controlador da alfândega e membro do parlamento, funções que lhe garantiram status e uma renda considerável. Esses cargos ofereciam salários, acesso direto ao poder e, claro, muitas oportunidades de enriquecimento através de taxas e influência. Era o caminho para transformar a habilidade administrativa em poder político e riqueza. Mas a rota mais rápida para a riqueza não passava por um cargo público, passava pelo altar. O casamento estratégico era, na prática, um investimento de altíssimo retorno. Para um cavaleiro, principalmente um filho mais novo que não herdaria as terras da família por causa da primogenitura, casar com uma herdeira era o caminho mais curto para adquirir poder. O processo era uma negociação fria. O dote da noiva incluía terras, castelos, dinheiro e bens, tudo meticulosamente avaliado. Um cavaleiro com grande reputação militar, mesmo que pobre, era um ativo valioso para uma família de comerciantes ricos que desejavam título de nobreza. As cartas da família Peston, na Inglaterra do século XV, sobrevivem até hoje e mostram exatamente isso, uma análise quase empresarial de potenciais cônjuges. Um bom casamento não apenas garantia o futuro de um cavaleiro, ele podia mudar o destino de uma linhagem inteira. Basicamente, eles transformaram a instituição do casamento em uma fusão de empresas familiares, uma prática que, em essência, corporações fazem até hoje. E uma vez que a terra estava garantida, o cavaleiro controlava tudo o que havia nela, inclusive os animais. O direito de caça era um privilégio de classe e um ativo econômico poderoso.
As florestas não eram parques, eram recursos estratégicos. Leis florestais, especialmente na Inglaterra após a conquista normanda, proibiam os camponeses de caçar. Isso garantia que a carne de prestígio, como cervo e javali, fosse exclusiva da mesa do senhor, um símbolo de status. Mas o valor ia muito além. As florestas forneciam madeira para construção e combustível, pasto para porcos e a chance de vender licenças de caça e peles. O controle total sobre esses recursos era uma fonte de renda constante. A caça em si era também um treinamento militar vital, aprimorando equitação, rastreamento e o uso de armas em terreno difícil. Controlar a floresta era controlar status, economia e a própria máquina de guerra. É o mesmo princípio por trás de uma concessão de exploração de recursos naturais hoje. Quem detém o acesso, detém o lucro. Mas treinar era uma coisa, colocar sua habilidade em prática por dinheiro era outra bem diferente. A linha entre um soldado servindo seu senhor e um mercenário era quase invisível. Quando a guerra oficial acabava, como durante as tréguas da Guerra dos 100 Anos, exércitos inteiros eram desmobilizados, criando milhares de guerreiros profissionais desempregados. Muitos se organizavam nas companhias livres, exércitos privados que vendiam seus serviços para o maior lance. Após o Tratado de Bretigny, em 1360, a França foi aterrorizada por esses grupos, os Routiers. Liderados por cavaleiros experientes como o inglês Sir John Hawkwood, que operou na Itália por 30 anos, eles viviam de contratos militares, as condotas, e, na falta deles, de saques e extorsão. Era uma vida de risco extremo, mas com um potencial de lucro que nenhum feudo jamais poderia oferecer. Eles eram essencialmente corporações militares privadas. Basicamente, inventaram o conceito de empreiteiro militar, que existe até hoje em zonas de conflito. Mas para alguns, lutar por dinheiro não era o bastante. Era preciso uma justificativa divina. As cruzadas, iniciadas em 1095, foram a oportunidade perfeita para cavaleiros sem muitas perspectivas na Europa. A Igreja prometia a salvação da alma, mas a atração por terras e saques no Oriente era um motivador igualmente forte. Muitos cavaleiros estabeleceram seus próprios feudos nos Estados Cruzados. E, mais importante, surgiram as ordens militares, como os templários e os hospitalários. Elas se tornaram empregadores multinacionais. Um cavaleiro que se juntava a uma ordem renunciava aos seus bens, mas recebia equipamento, alojamento e uma carreira estável e prestigiosa. Essas ordens acumularam uma riqueza imensa através de doações, operando fazendas, fortalezas e até um sistema bancário primitivo por toda a Europa. Elas se tornaram os primeiros conglomerados internacionais do mundo. Se você está descobrindo como a história é mais complexa e fascinante do que parece, considere se inscrever. Lançamos vídeos como este toda semana, explorando o que os livros didáticos geralmente deixam de fora. Contudo, nem todo cavaleiro estava disposto a cruzar o mundo. Alguns preferiam investir em casa. Embora a nobreza desprezasse o comércio, na prática, muitos cavaleiros eram investidores astutos. Além dos monopólios do moinho e do forno, eles investiam na produção de lã na Inglaterra ou na viticultura na França, as grandes indústrias da época. Alguns iam além. Registros portuários mostram nobres financiando navios e expedições comerciais em troca de uma fatia dos lucros. Um cavaleiro com terras próximas de uma rota comercial podia construir uma ponte e cobrar pedágio. O inglês Sir John Fastolf, no século XV, é o exemplo perfeito. Ele administrava suas propriedades com a mentalidade de um CEO, investindo em terras, navios e até emprestando dinheiro a juros, acumulando uma fortuna que vinha tanto do comércio quanto da espada. Era a diversificação de portfólio, versão medieval. Mas esse estilo de vida tinha um custo altíssimo e nem todos conseguiam pagar a conta. O endividamento era o fantasma que assombrava a cavalaria. O custo de um cavalo de guerra, uma armadura nova ou o pagamento de um resgate após um torneio podia levar uma família à ruína. Uma única colheita ruim era o suficiente para quebrar um cavaleiro. Muitos recorriam a agiotas e banqueiros, como os lombardos, para obter empréstimos. Se não conseguissem pagar, perdiam a terra, a base de todo o seu status. A literatura romantiza o cavaleiro errante, mas a realidade era sombria.
Ele era um nobre falido, forçado a virar mercenário, bandido ou viver da caridade de parentes. No fim da Idade Média, o surgimento da pólvora e de exércitos profissionais tornou o cavaleiro individual obsoleto no campo de batalha. Foi a disrupção tecnológica que tornou um modelo de negócios inteiro inviável. Isso porque a própria definição de cavaleiro nunca foi uma só. A realidade variava drasticamente. No topo estava o cavaleiro bannerê, um senhor rico com múltiplos feudos que liderava seus próprios homens sob sua bandeira. Na base, o cavaleiro bacharel, muitas vezes sem terras, vivendo na corte de um nobre maior, dependendo de um salário. Geograficamente, um cavaleiro na Inglaterra estava mais sujeito ao rei, enquanto na França ou no Sacro Império ele podia agir como um príncipe local. Na Espanha da Reconquista, o hidalgo vivia mais de saques e subsídios do que da terra. E com o tempo, a mudança foi total. O cavaleiro do século XI era um guerreiro que possuía terras. No século XV, ele era um oficial profissional, servindo sob contrato por um salário fixo. Essa transição do guerreiro feudal para o oficial contratado não foi apenas uma mudança de emprego, foi o fim de uma era. E com o fim da era, o mito ruiu. A armadura brilhante virou um ativo caro e obsoleto. A honra, antes atrelada à terra e ao sangue, passou a ter um preço fixo em contrato. O cavaleiro não era mais um ideal, mas um item na folha de pagamento de um rei, tão substituível quanto qualquer outra peça no tabuleiro. É fascinante como romantizamos a necessidade. Criamos épicos sobre homens que, no fundo, estavam apenas gerenciando seus ativos e preocupados com a margem de lucro. A honra e a glória eram a fachada. O motor de tudo era o mesmo de sempre: o medo de ir à falência e perder o status que os diferenciava da lama. Hoje, o cavaleiro não usa armadura. Ele usa terno e fala em sinergia. O feudo virou uma startup. O torneio é a rodada de investimentos. E o contrato de mercenário é só um job de consultoria. Mudamos as ferramentas, mas a busca por capital e relevância continua sendo a mesma guerra de atrito de sempre. Se você quer continuar desmontando os mitos que sustentam o poder, inscreva-se. Mas pense bem, em qual feudo moderno você trabalha? E para qual sucerano invisível você gera lucro enquanto sonha com uma armadura que talvez nunca possa comprar? A história não é sobre heróis e vilões, é sobre credores e devedores.